Salve, salve pra geral, sejam bem-vindos à segunda aula do curso 5 Elementos. Meu nome é Cachola, sou produtor musical, músico, educador social e esse é o elemento MC, certo, rapaziada? Lembrando que esse curso é uma realização da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e tem o apoio do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, certo? E para quem ainda não se inscreveu no curso, é só vocês entrarem lá no perfil do Instagram da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, clicar no link na bio e fazer a inscrição, certo? E aí lembrando a todos que além do conhecimento adquirido aqui, vocês vão ter um certificado de participação e um atendimento psicológico com uma psicóloga da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Tudo isso gratuitamente e online, certo, rapaziada? Então quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho, compartilhe esse vídeo para que a gente possa estar cada vez mais aí difundindo a cultura hip hop. E lembrando também, rapaziada, que toda quinta-feira às 19 horas eu vou estar fazendo uma live no Instagram e cada aula é uma aula por semana, né? A aula sempre vai ser postada às 21 horas, no caso da quarta. Quinta-feira eu vou fazer uma live, então assistam a aula e às 9 horas da quinta-feira eu sempre vou estar trocando uma ideia, tirando algumas dúvidas da aula e também recebendo algum convidado que tem a ver com o assunto, certo? A semântica, para quem não sabe o que é semântica, semântica tem a ver com o conteúdo do que tu está escrevendo, o significado do que tu está escrevendo, certo? E existem 4 grandes pilares na construção de uma letra de rap. Pelo menos na minha opinião, na minha visão, certo, rapaziada? Até quem tiver outras visões aí pode escrever aí nos comentários. Mas acredito eu que desses quatro grandes pilares, a gente tem outras subdivisões, mas que estão dentro daquele pilar ali. Então eu costumo falar da semântica, que é o conteúdo, certo? O que tu vai estar falando. A métrica que tem a ver com o número de sílabas que tu tá colocando ali e como tu vai botar essa disposição de sílabas dentro dos compassos musicais, que a gente vai ver aqui também. O flow, rapaziada, vocês têm que pensar que é o seguinte, dentro do canto, a gente pode fazer um canto mais prolongado, que seria um canto mais tradicional, vamos dizer um canto mais parecido com Tim Maia, mais parecido com Caetano Veloso, né? Um canto mais tradicional que ele não é tão falado que nem o rap, certo? E no canto tradicional e no rap também, o que acaba cantando é a vogal. A vogal é que faz o som, né? É o que prolonga. A gente não prolonga muito o R, por exemplo. A gente vê o A, o E, o I. Então as vogais, elas cantam. E quando a gente está rimando, a gente também tem isso, só que em tamanhos reduzidos. Então isso é o flow, seria o canto do rap falado, certo? Da música falada, do canto falado, né? Então seria as mini prolongações, o flow, o jeito, a intenção que tu dá naquele assunto, como é que tu flui dentro da batida, né? E também a gente tem a fonética, né, rapaziada? Que tem a ver com o som das palavras que estão rimando e às vezes não só nas que estão rimando, outras coisas também. E dentro desses pilares a gente então pode se aprofundar e ter outros pilares menores, certo, rapaziada? Então, como a gente está vendo aqui no curso o desenvolvimento de uma música completa, desde da criação da letra, depois instrumental, depois a gente vai ver lá a mixagem e registro das músicas, eu preferi começar pela semântica, porque lembrando a todos que a escrita não necessariamente ela tem a ver com música. Então eu costumo dizer que muitas vezes as duas estão contra uma outra, certo? Porque as palavras já existem em idiomas e se tu quiser falar aquelas palavras, elas já têm o número de sílabas, elas já têm o som delas. A gente pode tentar fazer manobras aí para tentar mudar um pouco disso, mas elas já têm aquilo específico, os trava-línguas, né, as dicções dentro do que a gente precisa ter dentro do idioma para falar. Então não necessariamente a escrita tem a ver com a música. E o grande desafio do rap, na minha opinião, é a gente conseguir ter uma estética boa, uma musicalidade boa, independentemente se tu tá cantando ou se tu tá rimando mais, ter uma musicalidade boa
e conseguir unir isso com uma ideia boa, certo? O rap ele é música, ele está em movimento, mesmo que não tenha instrumental, esteja a capela, ele tem toda essa interpretação, ele tem todo esse ritmo, né? A gente não pode esquecer ritmo e poesia, né, rapaziada? Então, se vir só com a poesia, não quer dizer que seja um rap, certo? Se a gente escrever e depois tentar botar aquilo ali exatamente dentro do rap, na minha opinião, é uma maneira que não é boa de se criar a música, porque a gente limita mais a música ainda, né? A gente escreveu sem pensar como é que a gente vai encaixar dentro da música. Então eu costumo dizer que quando a gente vai escrever um rap, a folha é só pra gente anotar. A folha é pra gente não esquecer, certo? Mas a música tá aqui, ó. E o que eu quero mostrar pra vocês é que antes de a gente começar a escrever como vai ser a música, essa parada em movimento, a gente tem que determinar o assunto, certo? Então muita gente fica travada às vezes pra escrever porque vai começar e já quer pensar numa punchline, que é uma rima de soco, né? Uma linha de soco, já quer pensar em como vai fazer, que palavra vai rimar, a métrica, e aí acaba misturando tudo. Então primeiro a gente tem que ter clareza do que a gente vai falar e ter o controle também, né, rapaziada? E também a gente pode analisar, rapaziada, a letra como um todo, o conteúdo da letra como um todo, a mensagem geral da letra, que para isso é muito importante o refrão, se tiver, não é obrigatório ter refrão, mas o refrão muitas vezes, e na maioria das vezes, ele sintetiza o que a letra está falando. Então ele deixa uma mensagem, como se tu resumisse, né, tentasse resumir toda a letra em uma frase ali, em alguns compassos. O refrão tem essa importância. Mas além de ver a mensagem toda da música como um todo, a gente também pode ver as submensagens que tem dentro daquele assunto geral, que muitas vezes são separadas em punchlines, né, rapaziada? Para quem não sabe o que é punchline, punchline é um termo que tem a ver com linha de impacto, linha de soco. Então a galera, por exemplo, que é das batalhas de rima, tem muita punchline, porque cada rima tem que impactar a galera pra galera gritar ali e votar e tu ganhar a batalha, né? Como eu fui um MC de batalha por muito tempo, eu gosto de raps que tenham bastante punchlines. Lembrando que punchline não por ser soco, não necessariamente tu vai atacar alguém com essa rima, mas é uma rima que tu consegue botar um conteúdo que é muito extenso de uma forma criativa numa rima só, 2 versos ali no caso, né? Então é uma forma de tu impactar toda uma ideia em um espaço pequeno, certo? Eu vou passar a visão de uma das formas que existem vários métodos, mas eu acho que para quem está começando isso vai dar um norte, e a maioria das músicas que eu consegui me expressar bem, eu segui alguns desses métodos, certo? Então, primeiro de tudo, determinar o assunto principal, né, rapaziada? O assunto principal, o que vai ser falado na música, qual a ideia central do texto, a ideia central da letra, e a partir disso a gente já tem um norte, né? E a gente já começa a tentar buscar esse norte. A gente pega aquele assunto principal e a gente tenta deixar ele mais específico ainda. Lembra que eu falei, não se apeguem a escrever a parada como exatamente vai ser, tá ligado? Vocês têm que ter ideias, e essas ideias às vezes elas vêm soltas. Então vocês começam a pegar essas ideias e só escrever elas sem pensar em rima, sem pensar em nada, escrever ideias exatamente como vocês estão pensando, certo? Aí vocês vão visualizar essas ideias depois e vocês vão começar a tentar ordenar essas ideias. O que seria ordenar? Vocês vão ter que pensar que vocês estão conduzindo o ouvinte para algum lugar, certo? Então vocês têm que passar isso, construir esse raciocínio dentro da cabeça dele da melhor forma, seja qual for o assunto que vocês vão abordar, rapaziada. Então vocês vão ter que entender, dentro dessas sub-ideias que vocês colocaram, como é que vocês acham que é a ordem de assuntos para o cara entender a ideia geral.
Qual é a posição de vocês lá no assunto geral e como é que vocês vão desenvolver a escrita até o final para vocês conseguirem construir isso. Entende? Não adianta eu começar, sei lá, a falar de um assunto, eu vou falar da caneta, por exemplo, só que aí tem a tinta da caneta, tem o plástico da caneta. Como é que eu vou explicar o que é uma caneta se vocês não souberem o que é uma tinta antes? Então é mais ou menos, claro, todo mundo sabe o que é uma tinta e o que é uma caneta, né, rapaziada? Mas é só para ilustrar esse raciocínio que eu estou passando para vocês. Vocês vão ter que conduzir a mente de quem está escutando até o assunto que vocês querem. Então lembra que eu falei, né, rapaziada, que tem o conteúdo geral e os subconteúdos ali que são as punchlines, né? Que são as linhas de soco, né? As rimas de impacto que tem a ver com as batalhas, né? Feito isso de saber a ordem dos assuntos, vocês vão poder pegar o assunto e tentar transformar eles em rimas. Se a gente for partir do mais simples, vocês poderiam, para começar a escrever, pegar esses assuntos e tentar separar eles em 2 barras cada assunto ou em mais barras, mas aí vocês vão ter noção da estrutura da letra de vocês. Quantas barras vai ter até o refrão, se vai ter refrão, se vai ser menos barras no começo, depois uma no meio que é maior, se o beat troca, enfim, vocês vão ter esse conceito já na cabeça e já vocês vão poder trabalhar ao mesmo tempo com tudo isso, certo? E vocês já vão ter noção aí em quanto tempo vai precisar de música para vocês conseguirem falar essas coisas que vocês querem falar, certo? Então, falando das punchlines, né, rapaziada, não existe regra para a gente dizer o que é uma punchline, o que é classificado como punchline, o que não é, mas em geral é tu pegar uma ideia que provavelmente tu ia precisar de um texto para escrever toda ela e tu concentra toda essa ideia numa parte pequena, né? Então isso dá um impacto, tem mais coisa ali, e para tu fazer isso tu tem que fazer de uma forma criativa. Então aí vem a dificuldade de criar uma boa punchline, entendeu? Ter a sacada. E lembrando, rapaziada, na primeira aula eu falei que os primeiros MCs gostavam de humoristas, certo? Que faziam rimas. Então, por incrível que pareça, a punchline tem muito a ver com o humor, tem muito a ver com a rima. Porque numa piada, quando tu vai contar a piada, tu tenta deixar a parte mais engraçada pro final. Tu não sai contando a piada no começo, a parte engraçada. A piada pode ser engraçada até o final, mas o final é o grande gancho. Então a gente tem que ter essa lógica também na rima. Inclusive a galera que faz stand-up, né, que fica falando as piadas e tal, eles usam nos Estados Unidos o mesmo termo, punchline. Então a gente vê aí a aproximação desse raciocínio dentro dessas 2 artes, entendeu? E além das punchlines, né, rapaziada, a gente também tem as figuras de linguagem. As figuras de linguagem existem várias, a gente não vai ter tempo para falar de todas aqui, mas eu posso dar alguns exemplos e colocar o link para vocês procurarem e vocês se aprofundarem. Nem todas as figuras de linguagem têm a ver com a semântica, algumas podem ser fonéticas também. Então uma figura de linguagem nada mais é do que a gente usar textos não na forma, ideias que não estão na forma literal, né? Não estou falando exatamente o que vai acontecer. E lembrando a todos, né, rapaziada, sempre tomar aqueles cuidados básicos para a gente evitar aí a expansão do vírus. A gente tem que tomar aqueles cuidados de higiene, sair o mínimo para a rua, sair só quando realmente a gente precisa, certo? E ter a consciência de que isso, além de nos ajudar, a gente também ajuda. Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula 2, semântica. Se tiverem alguma dúvida, toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live pelo Instagram da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, e vocês vão poder participar dessa live, vai ter um convidado comigo nessa live, e a gente pode conversar sobre esses assuntos, certo, rapaziada? É lógico que tem muito mais coisa pra gente falar sobre a semântica, mas isso aí já dá uma boa introdução, certo? Tamo junto e até a aula que vem.